Bom dia. Eu tinha feito uma muito bonita que ficou guardada no hotel. Então, infelizmente, eu não vou poder brindar vocês com a apresentação, mas tem a vantagem que aí vocês, em vez de ficar olhando para a tela, vão olhar para mim. Isso também é positivo. Talvez canse tanto quanto a apresentação, mas fazer o quê? Eu pedi para o rapaz deixar projetada aquela inicial do concílio, também uma imagem melhor do que essa sem nada. Vou começar, como representante do Sínodo Sudeste, no Conselho da Igreja, também reforçar o que já foi dito pelo pastor Guilherme, pelo Luiz Guilherme, o desejo de que vocês se sintam muito bem aqui na nossa casa, Sínodo Sudeste, e que esse concílio seja um concílio diferente dentro dos 29 concílios da Igreja já realizadas. E que nós tenhamos esses dias de plena comunhão e de construção da nossa ISLB com o jeito urbano aqui do Sínodo Sudeste. Começando o relatório, então, do Conselho da Igreja, eu quero lembrar o que está no regimento, as funções do Conselho, assim, de uma forma bem resumida. O Conselho da Igreja é considerado um órgão deliberativo e de fiscalização, supletivo ao Concílio. O Concílio se reúne de 2 em 2 anos. No intervalo desses, o Conselho assume a função, então, deliberativa e de fiscalização. E nesse processo ele é chamado a expedir normas regulamentares à Constituição e normas complementares. Ele controla a atividade administrativa da Igreja e decide sobre conflitos normativos mediante consulta ou recurso. As tarefas todas são executadas no compromisso estratégico de facilitar e garantir a sintonia de tratamentos e procedimentos administrativos que ajudem a promover o mandato missionário da nossa ISLB, de divulgar, testemunhar e celebrar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo nos ritos, expressões e ênfases que identificam o nosso ser igreja evangélica de confissão luterana no Brasil, em parceria com as lideranças, ordenadas ou não, de todas as instâncias. Para exercer a função, ele é composto por um representante de cada sínodo. Então, o conselho é composto de 18 conselheiros. Desses 18, 1/3 são ordenados. E no caso do conselho que assumiu em julho desse ano, são representantes ordenados, ou tem representantes ordenados, os sínodos da Amazônia, Brasil Central, Centro-Sul Catarinense, Norte Catarinense, Planalto Rio-Grandense e Sul Rio-Grandense. E os outros 12 sínodos estão representados, então, por lideranças leigas, para compor o grêmio total de 18 membros. O Conselho ele se reúne como Conselho Pleno 3 vezes ao ano, uma vez em torno de março, uma em julho e outra em novembro. E, no intervalo dessas reuniões do Conselho Pleno, se reúne lá em Porto Alegre, junto com a Secretaria-Geral, o pastor-presidente, a diretoria do Conselho, que é composta, então, de 4 pessoas, um presidente, que sou eu, uma vice, que é a Ema, uma primeira secretária, que é a Ijone, e um segundo secretário, que é o pastor Claudir. Essa é a rotina do Conselho da Igreja. No processo de atuação do Conselho, é importante a gente lembrar a função de cada conselheiro. Então, o conselheiro traz para dentro do Conselho as demandas, são acrescidas das demandas conciliares e de requisitos de rotina operacional, são avaliadas e encaminhadas por decisão colegiada e dentro da perspectiva de uma única igreja solidária nacional. E desta forma,
é importante que cada conselheiro retorne para o seu sínodo e os seus campos de atividade ministerial as razões dos encaminhamentos dados pelo Conselho da Igreja na perspectiva do entendimento e fortalecimento da unicidade do corpo maior da Igreja. Por isso, é muito importante que cada sínodo cuide da preparação do representante e também no subsequente exercício de cada conselheiro para fazer esse caminho de mão dupla, do leva e traz. Em termos de destaques, o relatório está no livrinho que vocês já receberam, ele está lá mais completo, então eu pincei algumas coisas só para chamar a atenção. Então, um conjunto aqui de destaques de atuação. O primeiro tópico fala de política de subsistência ministerial. Isso aí foi uma demanda dada ao Conselho da Igreja pelo concílio anterior, pedindo que se avançasse nos estudos e se retornasse para o presente concílio com algumas proposições para, então, decisão deste concílio. Dois tópicos aparecem nesse item de política de subsistência ministerial. O tópico de subsistência ministerial e o tópico de fundos centrais de solidariedade aos campos de atividade ministerial em dificuldade de manutenção. Com relação à assistência ministerial, é importante a gente observar que esse tema trata da manutenção digna de pessoas especiais, pessoas vocacionadas, que com o senso de Deus e do próximo e se dedicam ao anúncio das doutrinas, à celebração dos ofícios, à organização das comunidades, à adoção e observância das normas eclesiais conhecidas e aceitas quando da sua ordenação. Por esse princípio, fica juridicamente pacificada a referência única para tal subsistência, sem subdivisões. Não cabe nenhuma distinção ou diferencial em razão de quantidade, da diversidade ou do tempo de dedicação do ministro ao seu mistério de vida consagrada. Quando condições locais podem, no caso de afetarem a qualidade de vida do ministro ou da sua família, podem, contudo, acrescentar diversidade de composição à subsistência final, sem prejuízo da formulação original, desde que baseada em argumentos claros, negociados entre as partes e aprovadas pelas instâncias competentes. Com base nesses conceitos gerais, o Conselho da Igreja, através do seu grupo de trabalho de sustentabilidade, e ajudado pelo grupo de cuidado ministerial e apoiado por avaliações e ponderações de vários sínodos de campos de atividade ministerial e de ministros individualmente, de forma agrupada ou em conjunto, dedicou-se à tarefa recebida do Concílio de 2012, formulando um conjunto de considerações. Na verdade, o documento será analisado especificamente por uma Câmara. Eu só vou pensar, então, as considerações que eu coloquei no meu relatório e que eu acho importante dividir com vocês. São 3 considerações. Primeira, a gente observa que a série básica de correção da subsistência ministerial, ou anteriormente chamada de SOB, S-O-B, praticada pela ISLB desde 1996, mostra significativos ganhos quando comparada aos índices oficiais de correção. No caso, a subsistência ela é corrigida por um índice da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o IEP, mas a gente também considerou na comparação a Fundação Getúlio Vargas, o IPC da FIP-USP, o INPC também do IBGE. Em relação a todas, a correção proposta, ou a correção praticada, se mostrou com ganhos significativos. Existe uma perda se a gente olhar o salário mínimo, mas nós precisamos aceitar, nós sabemos que o salário mínimo foi objeto de recuperação política. Tanto que o próprio governo federal, que usava o salário mínimo como indexador, desconsiderou o uso como indexador para poder dar essa correção, essa melhorada a partir de 2000, com ganhos
políticos. O segundo ponto, a segunda consideração, mesmo assim, a comparação do salário a subsistência ministerial de referência atual, de 1.265, se comparada com uma cesta de salários que a gente considerou que tinha funções compatíveis com aquilo que o ministro é chamado a executar no seu exercício ministerial, campo de atividade, e aí entraram funções como analista de treinamento sênior, assessor jurídico, que poderia ser equiparado a assessor teológico, coordenador pedagógico, gerente de desenvolvimento de recursos humanos, advogado pleno, assistente social, auditor pleno, psicólogo, bibliotecário. Se a gente pegar esse conjunto de funções e olhar o salário médio, ou a subsistência média que essas pessoas recebem, a gente chega a um valor em torno de 1.500. O valor exato, 1.504 UPMs. Então, ainda assim, a gente enxergaria uma pequena diferença. Mas é preciso também observar que houve uma série de outros ganhos nesse período. Os campos de atividade ministerial estão relativamente impactados. Por tudo isso, o Conselho entendeu que não descartar aquele horizonte sinalizado em 2012 no Conselho, de 1.600 UPMs, considerar isso uma meta a ser perseguida, mas tirar a questão do prazo. Não sabemos, não temos hoje condições de dizer se esse 1.600 é factível num médio, num curto ou num longo prazo. É um horizonte. E a ideia seria, então, que o Concílio remetesse, ou devolvesse ao Conselho da Igreja a obrigação de monitorar o estágio de absorção dos valores atuais pelos campos de atividade ministerial, junto com as solicitações que têm chegado de ajuda, também junto com as questões anteriores aprovadas com relação à seguridade e reserva ministerial, e retornar para um próximo ou em próximos concílios com estudos mais abalizados. O segundo ponto dentro desse item de subsistência foi a questão, então, do Fundo Central de Solidariedade aos campos com dificuldade de manutenção. Todos que a criação e a extinção de campos de atividade ministerial é de competência sínodo local. Mas é preciso também entender que a sua criação e a sua manutenção trazem impactos para o todo da igreja. Então, nós, como igreja, como 18 sínodos, precisamos assumir que, embora de competência local, ele precisa atender tanto a criação como a eventual extinção de campos de atividade ministerial, precisa atender uma estratégia de ação global da igreja, de assumir com paixão a missão de Deus de levar o seu amor a todos os lugares. E desta maneira passa a ser de interesse e responsabilidade de toda a igreja. Com esse espírito, instituiu-se o fundo objetivo de auxiliar por um certo tempo e não criar dependência, de ajuda, então, aos campos que expressarem a sua incapacidade de honrar com os compromissos, com a sua própria operação, e incluindo a subsistência ministerial. São premissas desse fundo ter um limite de disponibilidades anuais equivalente agora a 2% do repasse de 54% que eu para a administração central. Em 2014, isso somou um valor um pouco superior a R$180 mil. O grupo lá achou que se deveria sugerir aos sínodos e paróquias incluir em seu plano de ofertas uma oferta na sua abrangência para este fundo de solidariedade, para apoiar os campos com dificuldade de manutenção, porque o volume total solicitado está sendo superior a essa disponibilidade de 2% tirados daquele. Não é 2% de 54%. Em vez de ficar para a administração central os 54%, ficam 52% vão para esse fundo.
Esse valor será disponibilizado na proporção das necessidades aos campos que se habilitarem no prazo e condições definidas por um tempo não indefinido, para não criar dependência. A ideia, por enquanto, é isso em 5 anos. E terceiro ponto, relacionado a esse fundo, é que para a habilitação dos campos a serem considerados na análise da ajuda, eles precisam demonstrar a execução do seu planejamento estratégico com avaliação, relatório, prestação de contas, fazer os encaminhamentos através dos sínodos com parecer da diretoria do Conselho Sinodal para a Secretaria-Geral. Esse parecer deve estar apoiado pela respectiva Comissão de Finanças ou comissão equivalente criada no sínodo em atendimento à recomendação ou à solicitação do concílio anterior, a execução orçamentária do ano e previsão orçamentária para o ano em curso, com a demonstração do referido impacto da subsistência ministerial. Para os campos de atividade ministerial já apoiados via recursos e projetos missionários, a Secretaria de Missão, via coordenação técnica de projetos, conduzirá monitoramento e estudos para que esses, na medida possível, possam complementar a necessidade. E há uma intenção, uma motivação dentro do Conselho da Igreja, dentro da Secretaria de Missão, no sentido de evoluir na do processo e de centralizar praticamente toda a análise dentro dos próprios sínodos, ficando para a Secretaria-Geral, para a Secretaria de Missão, só uma análise final a partir de algumas perguntas com resposta simples e fazer o respectivo rateio dos recursos. O segundo destaque no meu se encarrega de olhar um pouco o que fez o GT de sustentabilidade do Conselho da Igreja. E aí eu penso 4 temas, um relacionado ao título, sustentabilidade no âmbito da Igreja. O segundo item volta rapidamente de novo com relação à busca da política de subsistência ministerial. O terceiro item das comissões de finanças, dos sínodos, e o quarto item relacionado a estatísticas. Esse GT foi criado por recomendação do Concílio para subsidiar o Conselho da Igreja com dados consistentes que contemplem as necessidades da Igreja em suas prioridades, desafios e dimensão nacional, e reforçando a responsabilidade de todas as instâncias com o repasse dos dados estatísticos e financeiros nos prazos definidos e na qualidade necessária. Com relação à sustentabilidade, algumas considerações. Sustentabilidade no âmbito da Igreja. A gente que atuou em empresa privada, essa questão de sustentabilidade já tem um estrago nas empresas privadas, e a gente, num primeiro momento, tende a raciocinar sustentabilidade da Igreja num estilo semelhante, mas existem diferenças. As observações iniciais que eu faço decorrem da percepção de entendimentos equivocados e comentários graciosos, intuindo que, a partir da constituição de sustentabilidade, a sustentabilidade da ISLB estava garantida. Primeira observação, a nossa igreja, a ISLB, é Igreja de Jesus Cristo. Ele, nosso Senhor Jesus Cristo, nos elegeu para o sacerdócio universal de todos os crentes e para juntar em ações comunitárias os dons, as dádivas e as disponibilidades que dele recebemos para sustentação e ampliação da sua igreja. Assim, a igreja não é dos ministros, nem dos presbitérios e nem dos membros, independente da hierarquia dos seus postos temporários ou do vulto dos seus serviços ou das suas ações. Porém, todos, irmanados por uma mesma fé e por um único mandato sacerdotal de ir e fazer discípulos, juntam-se em parcerias fraternas e proativas de testemunho e serviço amoroso. Para tanto, precisa haver conhecimentos comuns, clareza de entendimento das responsabilidades assumidas e posturas proativas e ativas, onde as especificidades de funções são reconhecidas
e os aconselhamentos mútuos entendidos como ajudas para crescimento mútuo e coletivo, e não como interferência ou usurpação de competências. Nesse sentido, não somos agentes autorais da sustentabilidade da Igreja. A obra, enquanto seus aspectos de organização e funcionamento humanos, é edificação coletiva, sustentada pelos dons, dádivas e disponibilidades antes distribuídas por Deus entre nós todos. Ou seja, não podemos prescindir de ninguém, e ninguém é tão destituído de dons que não possa ou deva ajudar com sua parcela de contribuição. Como tudo começa no despertar das vocações alimentadas por dons e habilidades que Deus generosamente distribuiu entre nós, fica fácil entender que quem suporta em síntese a Igreja de Cristo é o próprio Espírito Santo de Deus. Ele nos faz, por sua graça, e no exercício do sacerdócio de todos os crentes, instrumentos da sua ação sustentadora e desenvolvedora. Entendida e assumida desta maneira, a nossa dedicação ao serviço da Igreja, para sua sustentabilidade e desenvolvimento, encontra alinhamento perfeito de compromisso e gratidão por tudo que temos e podemos dispor, e que a fé nos permite entender como graça, incluída a própria fé. Com relação à política de subsistência ministerial, nós já discorremos. O GT investiu uma parte preponderante do seu tempo na coordenação de estudos que levaram a uma sistematização do tema, como resumidamente apresentado, e que será objeto de análise mais acurada dentro de comissão específica. Com relação ao chamar à vida as comissões de sínodos, lembro que a comissão não deveria constituir novidade por ter sido recomendada desde os primeiros concílios na estrutura atual. Naquela época, 2000, o objetivo maior dessa comissão era ajudar no melhor trato com as finanças e que levasse a permitir a divisão paritária entre sínodos e orçamento central da Igreja da parcela da contribuição do dízimo que os campos de atividade ministerial repassam aos sínodos. O GT se valeu das experiências dos sínodos Noroeste e Planalto Rio Grandense para formatar proposta de material de apoio para a estruturação da comissão de natureza equivalente e conduziu uma apresentação do tema a pastores sinodais em sua reunião anual com a presidência da Igreja em março do ano passado. Os processos de adequação e constituição de comissões aos diferentes sínodos se desenvolveram com a capacidade e a necessidade local. Houve formatações muito semelhantes ao proposto original, ação específica de ordem financeira, mas também houve constituições com viés de apoio administrativo geral, incluídos ali também os aspectos financeiros. Houve manifestada preocupação de que membros das comissões e presbitérios das comunidades e paróquias incorporassem a função orientativa e formatora primordial dessas comissões. A motivação principal das instituições e operacionalização é o de não querermos fazer nada errado ou desalinhado por monitorar os resultados e o valor agregado pela operação das referidas comissões em todos os sínodos, a partir de aspectos de controle e verificação associados ao atendimento nos prazos e com a qualidade e correção necessária às demandas de informação da sede do sínodo da Igreja. Com relação às estatísticas e plano de contas comum, é importante lembrar que qualquer análise estratégica que se pretenda fazer em termos de pressupõe que as informações estatísticas e financeiras estejam atualizadas e se sustentem em bases comuns. Ao tentar montar um retrato da realidade estatística e financeira da Igreja com uma visão do todo, o GT de Sustentabilidade verificou que, além de existirem incoerências entre as informações acolhidas pela administração central, havia ausências importantes nas sequências históricas.
Para corrigir essas dificuldades e permitir, em um futuro próximo, estudos que possam embasar decisões estratégicas com relação ao direcionamento e qualificação de investimentos materiais e humanos, duas medidas urgentes precisam ser implementadas. Primeira, complementação, correção e atualização das estatísticas. Por razões que passam pelo desconhecimento da necessidade que a igreja se conhecer a partir da informação de todos os seus campos e termina na incerteza ou, quiçá, desconfiança em relação ao que será feito com essa informação na sede da igreja, continua existindo uma grande dificuldade de receber as informações estatísticas completas e atualizadas. Entendo que se todos os campos estivessem fazendo o planejamento do PAMI, como recomendado desde o Concílio de Estrela em 2000, dúvidas com relação à necessidade que a sede da igreja tem de se conhecer como igreja no Brasil para a execução do seu próprio planejamento e definição das estratégias globais da igreja para esta dimensão. A questão da desconfiança pode ser minorada com a periódica e transparente divulgação de análises realizadas dos dados recebidos. Certamente também aqui no concílio nós seremos brindados com uma nova apresentação. Mas essa análise, já mostrada em outras ocasiões, tem informação e mostrar o quanto a falta ou a imprecisão de dados pode levar a interpretações equivocadas e a tomada de decisões inapropriadas. De igual forma, está trabalhando, o GT está trabalhando, junto com a Secretaria-Geral, na formação de um banco de dados estatísticos que possa ser alimentado diretamente pelas comunidades no tempo em que as informações estiverem ocorrendo, sabendo elas que estas informações serão periodicamente congeladas para a retirada de informações específicas, análises específicas, tipo reunião de presidentes da presidência com pastores sinodais, para formatação de orçamentações, para concílios e outras. Com relação ao plano comum de contas, se entendeu que para ter uma cara única, um rosto único da parte orçamentária para ser analisado no todo da igreja, é importante que houvesse uma tradução fiel das informações muito mais detalhadas que são apropriadas nos campos de atividade ministerial e juntadas nos sínodos. É necessário uma linguagem única, padronizada e de entendimento igualitário. Com esse objetivo, foi então construído um modelo de plano comum de contas e disponibilizado a todos os tesoureiros sinodais para exercício e tradução de contas ao longo de 2013. Houve a recomendação de que, além da tradução das contas globais do sínodo, houvesse extensão da experiência para as contas de algum campo de atividade ministerial que tivesse uma contabilidade um pouco mais complexa. Isso indicaram a conveniência de alguns ajustes ao plano original, que foram validados pelos tesoureiros sinodais em reunião de setembro de 2013, para implantação agora em 2014. Com relação à revisão de normas complementares, também coerente com as determinações do Conselho do artigo 55 da Constituição, o Conselho da Igreja, junto com a Secretaria, constituiu uma comissão específica para análise dos documentos, e essa comissão analisou 3 conjuntos que também tem comissão específica aqui nesse concílio, porque vai, então, se debruçar sobre esse tema. Os documentos são o regimento interno, colocadas várias simplificações e adequação de linguagem do civil brasileiro e alinhamentos com a Constituição, um estatuto do Ministério Ordenado, o querido EMO, que também teve uma simplificação e adequação de linguagem, apropriação ou adequação ao regimento interno e colocação de itens relacionados, então, à disponibilidade, avaliação, envio, certificado de habilitação, seguridade ministerial e transição no final do mandato de pastores sinodais. E, finalmente, nesse item documentos, os estatutos padrão de comunidade com função paroquial, também com essa adequação de linguagem e simplificação.
Com relação à avaliação de campos de atividade ministerial, que foi objeto de decisão do Concílio, com um novo ordenamento, uma nova sistematização, o Conselho da Igreja apreciou e aprovou o Manual Provisório para a implantação experimental da nova metodologia nos sínodos do Mato Grosso e Vale do Taquari. Isso aconteceu, então, esse exercício ao longo de 2013. O que retornou para o Conselho da Igreja mostrou que a experiência realizada validou a nova sistemática em 2 pontos centrais. O primeiro, que a avaliação contempla não apenas a atividade do ministro e da ministra, mas todas as lideranças e o próprio campo de atividade ministerial, e que a proposta vincula a avaliação diretamente ao planejamento. O Conselho da Igreja considera a experiência proposta pelo Conselho de 2012 bem sucedida e que, após esses ajustes pontuais na metodologia e constituição das comissões específicas nos sínodos, a matéria poderia retornar ao presente concílio como previsto para a decisão final sobre a sua implementação em todos os sínodos. O quinto item, estou já indo para o final, está relacionada a um pleito da FATEV com relação à efetivação da formação pastoral. Eu coloco no meu relatório que o Conselho tomou conhecimento do pleito através da carta do diretor da FATEV em 2011, retornou a sua apreciação com conciliar de 2012, a partir de moção sobre o tema apresentada pelo Sínodo do Centro-Sul Catarinense, e que o Conselho da Igreja mantém a sua decisão de não alterar a abrangência dos convênios atuais, enquanto as iniciativas de acompanhamento e avaliação em curso e decorrentes de recomendação do OGT de redefinição da política de formação da SLB não estiverem conclusivamente executadas e incorporadas como práticas. O sexto ponto de destaque que eu coloco no meu relatório, na comissão de formação, será mais amplamente abordado, que tem várias realizações já em curso, com resultados parciais muito promissores, relacionados, então, a programa de mentoria espiritual aos estudantes, seminários para orientação e planejamento profissional, diálogo com os centros de formação, retiro sobre temas específicos, acompanhamento mais próximo e regular dos investimentos financeiros, criação de espaço próprio no portal luterano e a incorporação do ProEduc na Secretaria de Formação. E, para concluir, e aí eu preciso ler com todos os itens, que eu acho importante, um item relacionado à comunicação aberta, atual, ágil e inteligível para todos. No preâmbulo, eu coloco que a dimensão e a diversidade cultural do continente, onde somos igreja, e as ênfases peculiares de expressão e manifestação presentes nesses lugares, ou trazidas por ministros ordenados vindos de 3 diferentes centros de formação, e eventualmente de fora, tanto de fora da nossa igreja, de outro país, trazem algumas preocupações adicionais que estiveram presentes em várias reuniões, estão sob análise, mas o seu estágio de profissional, de modo geral, não alcança a membresia como um todo, levando a práticas e entendimentos estranhos ao que a herança histórica incorporou como confessionalidade luterana e como dão conta testemunhos tanto prós, quanto neutros e quanto contras em redes sociais. Está claro que a dinâmica social e cultural cobra posicionamentos da Igreja que se afirma como pautado por Lutero em reforma permanente, mas que não e refletida e inconsequente, sem considerar o impacto sobre o todo. O nosso compromisso com a fé que confessamos e com as pessoas que convivem conosco essa realidade dinâmica e exigente requer, primeiro, a eleição de grupos de estudo para avaliar, aprofundar e embasar teológica e confessionalmente os necessários posicionamentos. Isso é necessário, bom e está acontecendo. Em segundo lugar, a informação da existência dos estágios desses estudos de forma atual, ágil
e inteligível à membresia em geral. Isto ainda não é prática corriqueira e entendemos faz falta para a concretude da parceria de entendimentos e posturas que acreditamos serem necessárias e convenientes e poderiam ser através de notas de atualização em espaço específico do portal Luteranos e pela edição de artigos, por exemplo. Como em função de problemas de agenda e priorização dos componentes de grupos de estudo, usualmente os prazos de emissão de seus posicionamentos estendem além do originalmente entendido como razoável, enfatiza-se a importância da informação parcial e intermediária que sinaliza os caminhos e as direções que estão sendo tomados e orienta a membresia em relação ao seu continuado testemunho evangélico em meio e a despeito da dinâmica social e cultural que lhes afeta. É preciso incorporar que o trato teológico confessional dentro da igreja tem dois enfoques que podem se ajudar e agregar valor se puderem validar mutuamente. Aos ministros ordenados cabe a responsabilidade maior da interpretação e contextualização dos textos sagrados à luz da confessionalidade própria da igreja a que prometeram servir. Aos membros, incluídos os próprios obreiros enquanto membros de campo de atividade ministerial ou igreja no sentido mais amplo, orientados pela interpretação e contextualização confessional, cabe o testemunho prático na vivência daquilo que afirmam crer. Ambos se reforçam e se completam mutuamente. Nem a membresia consegue viver na plenitude a sua fé se não for sabiamente instruída, e nem o ministro ordenado aprimorará as suas contextualizações se não for alimentado pelas suas próprias experiências de vida e pela experiência de vida dos seus membros no meio em que vive. Sob esse enfoque, duas questões permanecem incompletas na minha ótica e requerem uma ação mais imediata. Primeiro tópico relacionado, então, com a identidade. Sabemos de muitos trabalhos já publicados, eu levantei no meu relatório, tem uma coletânea ali desde 99, apontando para essa necessidade, ou essa conveniência de definir mais claramente a identidade. O problema é que, nesses trabalhos, a expressão é bastante ampla, abrangente e ainda sujeita a interpretações pendentes ou dependentes da boa vontade do leitor. É preciso que a expressão concreta, na essência da fé, como na expressão concreta dos símbolos e ritos dos nossos cultos, das nossas atividades ministeriais. Essa ausência de domínio aparece manifestada em todos os exercícios de planejamento para o PAMI como necessidade estratégica de maior presbitérios e membresia em confessionalidade luterana. A respectiva fluência é importante tanto para o melhor e mais nítido entendimento dos diferentes significados confessionais dos símbolos e elementos rituais, o seu reconhecimento e tradução para visitantes e novos membros, quanto para a ajuda cuidadosa aos ministros com relação à sua manutenção e consequente preservação desta identidade. Nesse sentido, entendo ser muito oportuna e conveniente a edição de um roteiro prático daquilo que remete ou se identifica como básico, como essencial para a nossa igreja nos campos da fé, no campo dos elementos rituais e organização eclesiástica, e com o contraponto de elementos críticos que nos distinguem nesses aspectos de outras igrejas. Essa síntese orientativa ajudará a todos, membros leigos e ordenados, no planejamento e continuado acompanhamento e reavaliação da caminhada e percepção do quanto estão e de forma consciente ou não, ou desalinhados com o ser igreja evangélica de confissão luterana no Brasil. E, por fim, um segundo item que eu coloquei o título de indiscriminação plena. Essa questão se alinha com a abrangência do mandamento maior do amor e a nossa crença de que Deus não faz acepção de pessoas.
Aqui abrimos espaço para a forma de receber e tratar no seio das nossas comunidades as pessoas que se diferenciam do nosso senso comum. Já evoluímos muito ao reconhecer a riqueza agregada às nossas atividades comunitárias por pessoas de sexos, de idades, de raças, de culturas, de capacitações diferentes. Embora ainda afrontemos a graça de Deus no estabelecimento de cotas, onde a diversidade por ele doada deveria ser entendida como necessária e suficiente para a plena execução do nosso discipulado e que é voluntário. Quero ir um pouco a contar sobre as pessoas que vivem de convivência e expressam o seu cuidado amoroso ou a sua opção de sexualidade de forma diferente da nossa. Apesar dos diferentes posicionamentos gerais esclarecedores sobre a homoafetividade já emitidos por nossa igreja e de estudos especializados em relação a atos eclesiásticos específicos em curso, a discriminação mais ou menos velada permanece em muitos dos nossos campos de atividade ministerial. Uma discriminação mantida e alimentada pelo silêncio e por razões teológicas ou culturais particulares, embora contrária à essência amorosa e inclusiva do Evangelho da graça que professamos. Se cremos que somos igreja de pessoas ao mesmo tempo justas e pecadoras, que a competência do julgamento é única e exclusiva de Cristo, e que Ele nos incluiu a todos igualmente na sua graça, que conforme nos é dito em Atos 10, 34 a 35, nosso Senhor não faz acepção de pessoas e oferece a sua graça a todos que o temem e agem com justiça, não é hora de sinalizar aos nossos membros que também estas pessoas, e a quem agregam, precisam ser recebidas e integradas às nossas atividades comunitárias rotineiras, como filhas e filhos de Deus, de um mesmo que chamou a todos para o discipulado ou o geral de todos que nele creem. Até aqui, muito obrigado pela paciência de vocês.